Bom dia, Cris. Bom dia, meus amigos, minhas amigas da Rádio Noroeste. Aqui é o professor Wagner Romão, presidente da Associação de Docentes da Unicamp, com a nossa coluna Educação em Pauta. Cris, amigos, amigas, vocês devem ter percebido, claro, né, que a nossa coluna ela tem se dedicado a tentar tratar dos temas em torno da pandemia do coronavírus, né, dessa doença chamada Covid-19, que é provocada pelo novo coronavírus. A gente tem vivido uma experiência muito diferente, muito nova, muito marcante, né, na nossa sociedade, em todas as cidades brasileiras, algumas mais, algumas menos por enquanto, mas essa é uma experiência que tem ocorrido no mundo todo e eu tenho tentado falar aqui um pouco sobre como a educação tem lidado com essa novidade, né? Com esse novo tempo que provavelmente vai ser um tempo muito difícil pelos próximos meses e talvez até pelos próximos anos, enquanto não se encontre uma vacina que possa debelar esse vírus, que possa ser um instrumento de controle dessa doença, né? Ontem nós tivemos pelo site da Unicamp, pela página da Unicamp no Facebook, um debate muito interessante com o professor Heleno Correia, com a professora Verônica Gonçalves Lopes, que é estatística, né? O professor Heleno é médico de saúde coletiva, e com a Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho Municipal da Saúde. E eu mediei esse debate e realmente fiquei muito impressionado, muito mais assustado do que já estava, né, com a perspectiva do que se coloca para nós com relação ao coronavírus, né. Nós temos, o tema do debate foi exatamente a subnotificação. O que é isso, né? É quando o Estado, né, a prefeitura, as autoridades de saúde, elas não têm a real dimensão de quantas pessoas portam o vírus, né, foram contaminadas, foram contagiadas pelo vírus, e até a questão dos óbitos, né, não se tem certeza de quantas pessoas já faleceram por conta do coronavírus, e as expectativas, né, os estudiosos em estatística, em epidemiologia, que é exatamente o estudo de como esse tipo de doença se manifesta e se propaga pela população, né, eles entendem que nós já teríamos aí cerca de 5 vezes mais casos e óbitos do que os que estão contados hoje, né, e ontem. Ontem, vocês sabem, nós tivemos aí, o Brasil ultrapassou a China, né, justamente a China onde se originou esse vírus, né. A China atingiu aí cerca de 4.900 mortes e o Brasil já passou ontem de 5.000 óbitos pelo coronavírus. E nós ainda estamos muito longe de atingir, né, o auge dessa contaminação e, portanto, do número de óbitos. Portanto, essa posição que na segunda-feira foi anunciada pelo prefeito de Campinas, de relaxamento da quarentena, né, de abertura do comércio, de abertura de academias de ginástica, estacionamentos, né, de uma indicação de abertura, inclusive, das escolas, nos parece muito precipitada, né? Isso ficou claro no nosso debate de ontem, e vocês devem ter ficado sabendo também que na terça-feira, ontem, o próprio governo do estado se manifestou contrariamente a essa proposta, a essa proposta que foi organizada aí pela prefeitura. Então a orientação, pessoal, é que nós fiquemos em casa, quanto mais pessoas e quanto mais tempo nós pudermos ficar em casa, melhor. Mas eu queria falar, Cris, a respeito dessa insegurança, né, e dessas incertezas que estão rondando o campo da educação, né? O que nós temos visto é uma tentativa, e aqui eu vou falar mais especificamente sobre o governo estadual, sobre a rede estadual, né? Pretendo num outro programa voltar a falar sobre Campinas, sobre a rede municipal e sobre também as universidades,
Mas o que nós temos visto é uma dificuldade muito grande do governo estadual tentar lidar com essa situação, né? Em primeiro lugar, nada disso, nenhuma das ações, né, que foram realizadas, que estão sendo realizadas, que eu já vou comentar, foram discutidas com a APOESP, que é exatamente o sindicato da categoria que representa os docentes, os professores e professoras da rede estadual, né? Um sindicato com cerca de 180 mil pessoas, né, profissionais da educação vinculados ao sindicato, né? O que é um grande erro, um grande equívoco, né, desse governo Dória. O sindicato, a APOESP, solicitou as mesas de diálogo, né, mas não foram ouvidos, inclusive assim como também uma parte expressiva dos sindicatos pelo Brasil todo nessa relação com as autoridades na área da educação. Então, o governo estadual aprontou uma tentativa de fazer uma aproximação digital com os estudantes, né? Tanto os do ensino fundamental, né? Portanto, desde o início aí do primeiro ano de escola, até também até o final, né, do ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, e também os estudantes da educação de jovens e adultos. O que ficou claro aí por essas experiências desses 2 primeiros dias foi a dificuldade, né, na própria entrada no sistema digital, né, nos aplicativos que estavam disponíveis para alguns para o sistema iOS, né, o sistema Android, de entrada pelo celular. Muita gente não conseguiu entrar, né? Parece que cerca de 1/3 apenas dos estudantes conseguiu pelo menos tentar o acesso, né? Quando se conseguiu as aulas padronizadas, né? As aulas que foram cedidas tanto pelo aplicativo como também pela televisão, pela TV Cultura, né? Ela também foi... eram aulas padronizadas, né? Então, aí a gente exatamente percebe com muita clareza a importância do professor e da professora em sala de aula, né? Compreendendo ali a situação daquelas crianças, dos jovens, dos adolescentes, que são, enfim, o seu público ali, né? As pessoas com quem os professores e professoras têm que lidar com as dificuldades do dia a dia. E o que está conseguindo fazer, né, o governo estadual não leva em consideração todas essas diferenças, toda essa diversidade de estudantes num estado tão grande, né, tão gigantesco como é o estado de São Paulo. Eu acho que aí se coloca exatamente esse reforço do papel dos professores em sala de aula, ainda mais nesse momento de quarentena, né? Uma outra coisa que eu acho interessante falar, Cris, é a dependência das redes de educação sobre essa plataforma da Google, né? Essa empresa de busca da internet, essa mega empresa, essa mega corporação da internet. Então, a Unicamp também tem usado essa Google Classroom, né? Google Sala de Aula, né? Que é uma plataforma de interação entre estudantes e professores. E é lamentável que o Estado brasileiro, né? Isso não é só o Estado brasileiro, mas é uma coisa mundial, né? Seja refém dessas megacorporações da internet, justamente nesse momento de muita dificuldade, de muita experimentação também, para que se saiba o que vai acontecer. Um outro elemento, e aí eu já vou concluindo, Cris, a entrega dos livros, né? Então o governo do estado, a Secretaria Estadual de Educação tentou a questão da aproximação digital, viu que era muito difícil, que havia muita diversidade e que as famílias estão tendo que se orientar por outras formas, né? Estão cuidando dos afazeres domésticos, tendo que cuidar de filhos e filhas, idosos, idosas nas suas casas, né? É uma situação completamente nova essa que nós estamos passando, e tomou a decisão de fazer a distribuição do material didático, né? dos livros
de português, de ciências, enfim, de matemática, e indicou aí os professores, enfim, os profissionais da educação para fazer essa entrega, o que causou também muita apreensão, porque afinal de contas nós estamos num momento de contenção, no momento em que as pessoas têm que ficar em casa, e como eu disse no início, a gente ainda está muito longe daquele momento em que a curva do contágio aponta para baixo, né? Nós ainda estamos, né, nas estatísticas observando que essa curva ainda está apontando para cima, ou seja, o número de contágios ainda está crescendo, assim como o número de óbitos. Então, Cris, o que eu queria ressaltar é que o governo estadual, mesmo o governo municipal, e para não falar do governo federal, que aí já é um nível de dificuldade extremo, né? Os governos estão batendo cabeça para enfrentar essa situação, ainda estão ligados num calendário que já não existe mais, né? E que deve ser abandonado, porque afinal de contas já estamos passando, mas é muito provável que isso continue, né? Uma situação absolutamente inusitada, uma situação inédita, né? E as autoridades no campo da educação ainda estão pensando nisso como se fosse, né, aqueles momentos de normalidade, aquele período de normalidade que a gente passou até pouco tempo atrás. Então é muito necessário que haja uma concertação, né? Uma discussão e deliberações que levem em consideração tudo isso que nós estamos passando, a necessidade fundamental de que as pessoas continuem vivas, né? Porque esse deve ser sempre a nossa preocupação principal, para que a gente possa passar por esse período e para que a gente possa, enfim, aprender com essa nova normalidade, né, que tem se colocado com a perspectiva de que, mesmo que o coronavírus seja controlado nesse momento, né, é muito provável que nós tenhamos aí nos anos que se seguem outros vírus, né, outras doenças, e nós vamos ter que aprender a conviver com isso, a diminuir sempre o impacto, a preservar o máximo de vidas, porque a gente sabe que quando a gente perde um ente querido, é uma perda muito grande, né? E às vezes, infelizmente, as autoridades não têm essa sensibilidade, como nós vimos, inclusive, com a declaração do presidente da República ontem, né? Quando foi questionado sobre essas mais de 5.000 mortes, disse apenas que lamentava, mas era Messias apenas e não fazia milagres, né? Então ainda brincou com essa situação tão trágica e tão triste. Cris, já falei demais, gostaria de falar até mais, mas acho que seria interessante que a Rádio Noroeste pudesse acolher também declarações aí de estudantes, de professores, professoras, a respeito de como eles estão vendo esse período, se eles estão conseguindo manter aí algum nível de atividade de aprendizado, né, de educação, enfim, para que a gente possa também saber aí da comunidade da Vila Boa Vista, do Parque Via Norte, do Jardim Eolina, como que as pessoas estão vendo essa situação e como estão lidando com essa quarentena no campo da educação, né, na possibilidade de ainda continuar os seus afazeres aí no campo da educação nesse período tão difícil, até para a gente ter uma base de como isso está acontecendo com as famílias aí da região. Cris, um grande abraço. Quem puder ficar em casa, continue em casa. Quem tiver que sair, se proteja, lave as mãos, use o álcool gel, leve a sua máscara e, se possível também, entre na rede de solidariedade aí da Vila Boa Vista, do Parque Via Norte, para que a gente possa fazer com que as pessoas também tenham alimento, né, para esse período que nós estamos passando. Um abraço, Cris!